Olá, meus alunos virtuais do YouTube e do Facebook. Essa aula eu gostaria de falar um pouquinho sobre aquecimento vocal e afinação. Todo mundo que toca um instrumento, ainda mais quando é um instrumento como o violão, né, como o piano, o teclado, que são instrumentos que geralmente a gente usa para fazer uma harmonia, para ficar de plano de fundo para um vocal, é interessante que a gente saiba cantar, né? E para isso a gente tem que afinar a voz, tem que saber aquecer a voz. Então, um grande erro é a pessoa chegar para cantar sem aquecer a voz. No nosso caso é o coral da igreja. Então, se você não aquecer a sua voz, na hora que você for cantar, ela não vai obedecer. Ela não vai dar os timbres certos para a música, os timbres bonitos, né? É igual um exercício físico, você tem que se aquecer antes de fazer. As cordas vocais é a mesma coisa. Tá? Então eu vou passar alguns exercícios, até engraçado, tá? E tentem fazer junto comigo. Você sabe que a voz da gente tem o grave, médio e agudo. A gente tem que exercitar isso aí. Um exercício que é facinho é a boca que usa. Você vai fazer assim, ó. Grave, né? Você vê que vibra tudo aqui. Faça assim, sei lá, 2 minutinhos. Depois você passa pro fino. Aí você vai alternando. Tá? Outra coisa. Você vai vibrar a língua contra o céu da boca, fazendo também grave e agudo. Aí fino também. Grosso. Igual alternando. Tá? Vai fazendo várias vezes isso. Outra coisa, mexer com a articulação da boca. Vista, falar palavras paralelepípedo, palavras assim que mexem com a articulação da boca, com a língua, essa coisa, para não travar na hora de cantar, né? Tá bom? E fazer isso assim, não um pouquinho, tem que fazer bastante, tá? Eu falo assim, 2 minutinhos cada um, mas pode variar um pouquinho para mais também. Outra coisa, na hora de cantar, a gente não vai usar essa respiração assim, sabe? Aqui no peito. Não é. É lá na barriga, no diafragma. Vai encher o diafragma lá na barriga. E essa é a expressão que a gente vai usar. No começo é difícil entender, mas se você deitar, se você tiver a oportunidade agora de deitar e respirar, você vai ver que a gente respira, quando está deitado, pelo diafragma. Não é a respiração aqui, né, do tronco aqui do pulmão. É lá embaixo do diafragma, na barriga, né? Essa expressão é que a gente vai usar. O professor Lander, de sax lá da Suíça, ele fala a forcinha do banheiro. É você usar o diafragma, né? Que vai te dar impulso, vai te dar força na voz, vai te dar potência na voz, né? Tá? Então isso é interessante. Outra coisa, nas aulas de música, de violão, eu estava falando pro pessoal baixar um afinador para afinar o violão. Esse afinador vai te orientar, vai te ajudar a afinar a voz também. Você baixa lá ele, por exemplo, o violão virtual. Tem um piano virtual que é melhor ainda também, né? O violão virtual. Você vai lá, baixa ele, instala no seu computador. Aí você vai clicar lá na corda Mi. Vai dar esse som. Tenta fazer com a boca. Falar Mi, Mi. Assim você vai acostumando o seu ouvido que esse é o Mi. Mi, Mi. Aí depois o de baixo, a corda de baixo, que é o Lá. Aí você vai falar. Ouve ela. Lá, lá, lá. Vai procurando o Lá. Lá, lá. Tá vendo que eu fui procurando lá? Ah, de baixo, ó. Ré. Até você sentir que elas estão combinando, estão na mesma frequência. Foi Sol.
você vai, né? Seu ouvido vai educando. Si. Si. Depois o mi. E façam isso várias vezes, tá? E é uma coisa muito boa para você afinar a sua voz. E uma outra coisa também. Depois que fizer isso, toca uma música, deixa tocando uma música que você gosta, tenta cantar junto. E tenta ver se a sua voz está combinando com aquela sonoridade. Cuidado, tem cantores que têm a voz bem aguda. Então você não precisa ficar imitando a voz dele. Isso é interessante, né? Você pode, a gente fala assim, pegar uma oitava abaixo. Para vocês terem uma ideia do que é isso, por exemplo, pega uma dupla sertaneja, né? Chitãozinho e Chororó. Uma voz é aguda lá em cima, a outra voz é grave, fica por baixo. Então se o cantor tem a voz muito aguda, faça a voz grave que fica por baixo. Fica bonito, né? Tá bom? Um erro muito grave que se tem é a pessoa querer ficar afinando a voz para tentar chegar, né, no tom do cantor original. Não, usa a sua voz, né? E é interessante, impostação de voz. Sabe aquele tom de ordem que você dá? Tom de ordem quando o filho faz bagunça, alguma coisa assim? Ou então lá no exército, sim senhor? Então, isso é impostação de voz, né? Que uma coisa é eu cantar assim, ó. Eu sei, tudo pode acontecer. É uma voz que não está impostada. Agora, se eu impostar a voz, eu sei, tudo pode acontecer. Eu sei, nosso amor não vai morrer. Olha a diferença, fica mais bonito impostado. Tá bom? Essas dicas que eu dou pra vocês. E aquecimento vocal e essa afinação que eu falei pra vocês fazerem aí, né, com o afinador virtual, para instalar no computador, isso aí, gente, tem que fazer todo dia. É igual escovar dente, tá? Porque daí com o tempo a voz de vocês vai ficando mais afinada. E respiração no diafragma. Não é aqui no tronco, é lá embaixo, forcinha do banheiro, tá bom? É lá na barriga, tá? Cuidado, cuidado que tá com dor de barriga aí, já fica perto do banheiro, tá? Um abraço, fica com Deus.